Lacan. Difícil, né? Todo mundo fala que a obra de Lacan é muito difícil, ela é muito hermética e não tá de todo errado, não. Mas é que eu penso, só uma coisa muito minha, eu venho da literatura, acho que dá para trazer uma ideia legal da teoria literária para a gente pensar um pouco como ler Lacan e a psicanálise, né, como um todo. Mas especialmente o Lacan, tá aqui, um dos volumes que eu mais gosto dele, da Angústia, bastante representativo, né? O Seminário 10 da Angústia do Lacan. Ele coloca aqui, né? Introdução à estrutura da angústia. O que é ensinar? Quando se trata justamente de ensinar, o que há por ensinar não apenas a quem não sabe, mas a quem não pode saber. E convém admitir que, até certo ponto, todos aqui estamos no mesmo barco, dado aquilo de que se trata. Observem bem a quem incita, se assim posso me expressar, a situação de instabilidade. Se não houvesse essa estabilidade, um ensino analítico, este próprio seminário, blá, 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 blá. O que acontece com o Lacan? Toda vez que o Lacan está falando de psicanálise, de subjetividade, de inconsciente, ora bolas. Do que o Lacan está falando? O Lacan está falando de linguagem. Vocês sabem, né? Já é clichê no universo lacaniano de que para ele o inconsciente se estrutura como linguagem. Vamos lembrar essa frase do Lacan? O inconsciente se estrutura como linguagem. Então, se é o inconsciente, o que a gente tem é o retorno a Freud, o inconsciente. Está aqui, escritos técnicos de Lacan, né? Técnicos de Freud, livro 1, por exemplo, do Lacan. O Lacan, ele é um grande comentador de Freud, e falando assim, os lacanianos vão ficar bravos comigo, né? Parece que eu estou desmerecendo o Lacan. Não, de forma alguma. Eu acho que o Lacan, ele mesmo acharia isso extremamente elogioso. O Lacan, psicanalista, ele parte do Freud, assim como o Klein parte do Freud, o Winnicott parte do Freud também. O que acontece é que ele vai olhar pela chave da linguagem. E a gente acha que a linguagem para Lacan é só objeto, mas não é. A linguagem para Lacan é caminho. A linguagem para Lacan é método. Então, o modo de articular as ideias para Lacan é um modo de preciosismo da linguagem que busca, ao mesmo tempo, um efeito de cientificidade, um efeito de academicismo, mas que gera também um efeito poético, por que não dizer? Um efeito de estranhamento. Não vamos esquecer que o Lacan, ele é um pensador francês. Como muitos franceses que lhe são contemporâneos e um pouco posteriores, toda vez que você vai ler um pensador francês, muitas vezes, em muitos desses pensadores franceses do século XX, você sente um estranhamento da linguagem também. É o que acontece aqui, por exemplo, no Foucault, né, no Microfísica do Poder. Estou dizendo que é igual o Foucault e o Lacan? Claro que não. Mas quando você lê Foucault, você sente esse tapa na cara. Você sente essa questão, né, difícil de lidar de um pensador francês do século XX. Por quê? Porque ele burila a linguagem. O trabalho com a linguagem, para além do objeto de estudo, Foucault estudava, por exemplo, prisões, mas para além de estudar a prisão, existe um método de olhar para a produção dos discursos, dos enunciados, a partir dos grupos penais, blá, 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 a partir da linguagem. A questão da linguagem é muito forte no pensamento francês de todo o século XX, antes do século XX, inclusive. Mas vamos ficar no século XX. E por quê? Vamos voltar para Lacan. Para Lacan, o inconsciente se estrutura enquanto linguagem. Ó, inconsciente, estrutura, linguagem. Inconsciente, Freud, né? O Lacan propõe o retorno a Freud. Vamos entender esse inconsciente. Segundo termo, estrutura. O Lacan, ele é um pensador que se desenvolve à luz do estruturalismo, cujo maior epígono é esse rapaz aqui, né?
que escreveu Tristes Trópicos, o Claude Lévi-Strauss. O Lacan, ele é contemporâneo do Lévi-Strauss. Ele pensa junto com o Lévi-Strauss. E o estruturalismo, ele dá base a muita coisa que vai acontecer em termos de pensamento filosófico, antropológico, na primeira metade do século XX. Depois, bem na metade do século XX, porque depois a gente vai ter o pós-estruturalismo. Então, o inconsciente, vamos lembrar de Freud, ele se estrutura como tem uma lógica estruturante, estrutural, do estruturalismo. Ele vai buscar estruturas de linguagem, né, ao entender o inconsciente. Ele vai ler Freud, ele vai voltar para Freud buscando as estruturas de linguagem. O inconsciente se estrutura como linguagem. De onde ele tira essa noção de linguagem? Daqui, né? Por exemplo, não só Ferdinand de Saussure, curso de linguística geral. Então, o Lacan, quando ele vai pensar a linguagem, ele vai pensar a linguagem a partir de uma ideia estruturante do estruturalismo, tendo em vista o pensamento, a organização do pensamento da linguística moderna, talvez a última das grandes ciências, a linguística, né, que rompe no século XX. Vamos dar uma olhada aqui, olha que interessante aqui, a primeira página, na página 79. Olha aqui, como é que está aqui, olha lá. Princípios gerais, natureza do signo linguístico, signo, significante, e significado e significante. Olha só, é aquilo que você vê em Lacan. Claro que Lacan vai fazer diferente. Ele não vai pegar exatamente a ideia do Saussure e transplantar para o seu pensamento, mas ele vai se embasar no Saussure para criar a concepção dele de significante e significado. Então, bom, e o que é interessante, o que eu acho mais próprio da obra do Lacan, é que existe uma busca de cientificidade e academicismo, já que se relaciona inclusive com a lógica, com a matemática, a busca dos desenhos, a busca, né, que são os grafos lacanianos, mas também há um embasamento poético. Eu acho, e aí é uma opinião minha de teórico da literatura, que não é nenhum exagero dizer que todo o pensamento do século XX francês é filho de um poeta francês chamado Stéphane Mallarmé, poeta moderno por excelência. Os irmãos Campos aqui no Brasil vão ressaltar o Mallarmé, que tem o poema Igitur, o lance de dados jamais abolirá o azar. O Mallarmé é aquele cara que implode a estrutura tradicional da poesia, da métrica, do soneto e começa a pensar o poema numa espacialidade, numa desconstrução poderosa. Digamos assim, se o poema até o século XIX era música clássica, com Mallarmé ele vira jazz. E essa capacidade de ser criativo, de estar constantemente reinventando a linguagem, uma linguagem que não se sossega em si mesma. O poema, ele perde de vez o lastro do século XVIII, da regra estrita da poesia rígida, e ele se torna uma máquina inventiva poderosa em convulsão. E é isso que você vai sentir quando você vai ler a obra do Lacan. Existe algo de Mallarmé no Lacan. Existe algo de estruturalista no Lacan, do Lévi-Strauss. Existe algo de linguística saussuriana no Lacan. E existe aquela preciosidade das palavras, é aquela criatividade extrema das palavras que o Foucault se valia. O Foucault gostava muito ele falava que ele gostava de pegar o Nietzsche como caixa de ferramenta, e o Nietzsche falava, né? Eu gosto de pegar as palavras e torcê-las até que elas comecem a gritar. Então essa capacidade de produzir um pensamento a partir da ideia do inconsciente estruturado como linguagem, mas que
está constantemente reinventando a própria linguagem para falar dessa estrutura do inconsciente. Isso é Lacan. Então, e por que eu estou falando tudo isso? Você vai falar, que loucura, que besteira, que exagero, foi para antropologia, para literatura. Está tudo interligado. O interessante disso é que essa angústia que você sente ao ler Lacan, esse é o caminho. Essa linguagem que o Lacan produz está te produzindo uma angústia, está te deslocando de um lugar de conforto para que você desligue e deslize os significantes em você, para que você possa compreender e, mais que compreender, experienciar a linguagem. Veja que você não encontra vinhetas clínicas quando você está estudando Lacan. Quando você está estudando Melanie Klein, quando você está estudando Winnicott, você vê várias vinhetas clínicas. Em Lacan você não vê. Por quê? Quer dizer, então, que o Lacan é somente teórico e não experimental. Ele é, mas a experiência dele é uma experiência de linguagem. Então, toda vez que você for ler Lacan, não se esqueça do fundamental. Qual é o fundamental? A obra lacaniana pensa o inconsciente estruturado como linguagem. Então, a linguagem não é só um objeto para Lacan, mas é o próprio método de produção de sentido e compreensão. Entender o inconsciente, fazer psicanálise, se colocar no lugar do analista, é necessariamente fazer com que a linguagem se deslize, se refunde e se recrie. O procedimento de olhar o inconsciente de Lacan é um procedimento acadêmico, porque estruturalista, porque linguista, mas também poético. Eu espero que isso ajude. Quer dizer que ler Lacan ficou fácil? Não, não ficou, nunca é. Mas, se a gente pode entender que esse jogo... Por que ele fala tão difícil? Se a gente pode entender que esse jogo de dificuldades faz parte do modo que a gente... de uma possibilidade de reelaboração dos próprios significantes, significados, bom, então a gente começa a abrir para esse grande vazio, né, para esse grande furo que a gente precisa estar sempre reencontrando, reelaborando na prática psicanalítica. Certo? Ah, então você gostou do nosso vídeo? Que legal. Fica tranquila, fica tranquilo. Vai ter mais vídeo de psicanálise aqui nesse canal, com absoluta certeza. A gente está fazendo bastante trabalho, né, em relação à psicanálise e tal. Vai ter mais ainda. Se você gostou, não esquece de acompanhar o canal seguindo aqui, clica no sininho, deixa um like, se inscreve e deixa um comentário. Fala porque gostou, porque não gostou. Agora, fala com educação, tá? Porque ninguém aqui tem obrigação de ficar ouvindo suas neuroses. Tá certo? Aquele abraço. Siga o canal Cultura Crítica. Valeu.